Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Na semana em que o Benfica foi novamente campeão para bem do PIB português, nós por cá vamos ouvir e refletir sobre o discurso de uma múmia que aterroriza os sonhos da esquerda nacional. E vamos ouvir o que nunca foi ouvido, umas escutas de autarcas socialistas e sociais-democratas em clara prática de corrupção e compadrio. Isto nunca tinham sido ouvidos se estivéssemos em 1973. Como ouvir tanta conversa deste género pode danificar os ouvidos, iremos na segunda parte ouvir música. Pelo menos vamos falar do Eurofestival da Canção, ouvi dizer que era música, portanto vamos lá ver. E lá mais para o fim falar da possibilidade de Ron DeSantis ser candidato a presidente do mundo. Connosco hoje alguém que venceu mais um Festival da Canção do que o Manuel Alegre e realço este facto a expresso pedido do convidado. E venceu porque tem como hobby a escrita e produção musical. E ganhou já 2 festivais da canção, representando na Eurovisão o Portugal de José Sócrates em 2008 e o Portugal de Passos Coelho em 2012. Diz-se liberal, sem livros e sem Twitter, o que é, desde já, muito estranho. Interessante foi nascer em Rezende, o Conselho Nacional com menor poder de compra per capita e, curiosamente, governado pelo Partido Socialista desde 1997. É licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto, profissão que exerce de uma forma liberal, mas antes foi estagiário numa autarquia de Gondomar durante o mandato do mítico Major Valentim Loureiro. E mais tarde viria a colaborar também na elaboração de projetos educativos para a autarquia de Vila Nova de Gaia com o não menos mítico Luís Filipe Menezes. Foi nesta fase que recusou um convite para se juntar à JSD, mesmo com uma promessa de um concurso público à medida. Não respondeu, estou-me a cagar, quero ordenada, e por isso perdeu-se um político profissional. Mas nós ganhámos um psicólogo que em 2021 adere ao Partido de Iniciativa Liberal, onde assumiu as funções de vice-governador do Núcleo de Valongo, partido que foi candidato ao Conselho Nacional na última convenção da Iniciativa Liberal, e foi candidato pela polémica lista B, uma clara oposição ao rumo do partido. No passado dia 25 de abril, já depois de se ter demitido das funções de Valongo, pede a desfiliação da Iniciativa Liberal. Carlos Coelho, o nosso convidado, que se desfiliou da Iniciativa Liberal, ele e mais 500. Carlos, muito obrigado por teres aceitado o desafio. Bem-vindo aos Homens do Fraco. Eu queria começar por te perguntar como é que está esse processo judicial de que foste ameaçado por parte do secretário-geral adjunto do Partido Socialista, o João Torres. Como é que isso vai? Zé Carlos, obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho a ti, ao Diogo, ao Gonçalo. É logo uma entrada a pé juntos, mas também não há problema nenhum. Isto é para cobrar. Não sei, exatamente. Não sei como é que está o processo, eu só mandei o senhor ganhar juízo. E pronto. Eu, como já estive do outro lado na justiça a processar alguém, em termos profissionais, enquanto psicólogo, e vi que não deu em nada, só deu em tempo perdido e em dinheiro gasto. Só lhe desejo o mesmo, que gaste dinheiro e que gaste tempo. Mas olha, chegaste a ter alguma ameaça ou resposta ao pedido que fizeste à Catarina Martins para arrendar os alojamentos locais lá no Sabugal? Porque também fizeste essa provocaçãozinha. Sim. Eu já tive essa provocação antes, quando foi durante a pandemia, porque havia alojamentos locais que estavam a ceder as instalações para enfermeiros e não sei o quê, e mandei o pedido à Catarina a perguntar se ela ia ceder, à Catarina, à empresa do marido da Catarina, assim é que é, no qual ela tem uma participação de 4%. E na altura o marido disse-me que de bom grado cederiam se alguém pedisse. Bom, essa foi a minha primeira intervenção, não sei se cederam se não. Mas agora, quando foi da discussão do projeto Mais Habitação e desta polémica toda em torno da perseguição ao alojamento local, resolvi mandar mais uma mensagenzinha no Airbnb, essa plataforma capitalista que tanto jeito dá à família da Catarina Martins. Apareceste na Bíblia, pá. Apareci na Bíblia muito engraçada. Isso. Que ótimo. Sim, mas tive resposta. Aquilo no Airbnb é muito engraçado, que é, tu, enquanto proprietário, quando recusas um pedido, tens que dar uma justificação para recusar o pedido. O que é que eu fiz? Eu solicitei uma reserva durante o mês, é um preço controlado, portanto fiz uma proposta de estar no Sabugal o mês por uns 300 euros. Porque aquilo dava 1.600 euros.
A proposta foi recusada e o marido respondeu uma coisa sem pés nem cabeça, só para preencher caracteres lá naquele espaçozinho. Mais colegas de alojamento local depois resolveram fazer o mesmo. Em que é que isso redundou? O marido da Catarina Martins depois foi obrigado a fechar o calendário do Airbnb. Porquê? A vista virou-se contra eles, que é, no Airbnb enquanto proprietário, não podes recusar mais do que um determinado número de pedidos de reserva, porque senão tens o anúncio cancelado. Então, o marido da Catarina Martins, a resposta que eu tive, foi o fecho do calendário durante todo o verão para que não houvesse mais chicos espertos do alojamento local a fazer o mesmo que eu fiz. E, portanto, eles tiveram o calendário todo fechado. Só realço alguns pormenores sobre os alojamentos em causa, as casinhas da Catarina. É que as casinhas da Catarina são um empreendimento turístico, diz ela, que é só para ela não ter a placa do AIAL na porta, porque é chato. Então chamou-lhe empreendimento turístico. Está noutro tipo de enquadramento legal, do qual fazem parte os palheiros do castelo, que são 4 casinhas feitas com dinheiros dos dinamarqueses e suecos e alemães, reconstruída com fundos europeus. E estava também incluída nesse empreendimento turístico, isso já é um pouco mais sério, uma casa da família dos sogros de Catarina Martins. E essa casa, da Marzagona, tinha uma placa da AIAL à porta. E quando as polémicas do AIAL de Robles surgiram, essa casa desapareceu misteriosamente dos registros de alojamento local. E, portanto, eu não me vou dar o trabalho de investigar o que aconteceu a essa casa. Foste lá verificar se a placa ainda lá está à porta? Não, havia fotos. Há fotos no site da Câmara de Sabugal e tem lá a placa. E há fotos da casa e tudo, mas desapareceu do Registro Nacional do Alojamento Local. Pronto, ficou aqui o repto aos repórteres de investigação, podem tentar investigar o que é que aconteceu a essa casa famosa. Quanto aos palheiros, Zé Carlos, só para te dizer que fiz um pedido de um arrendamento mensal por 300 ou 400 euros, que eu acho que é justo pelo tipo de casa no Sabugal, mas foi-me recusado, e a todos os outros colegas, não percebo. Mas, é uma vergonha, podia morar lá a gente, é uma vergonha. Exatamente. Mas quer dizer, processos judiciais que é bom nada. Epa, isso é que eu acho. Não, ainda não. Muito bem, vamos avançar então. Nós vamos avançar para os nossos temas. Começamos pelos 2 temas nacionais. O primeiro tema, claro, como habitual, é do convidado. E connosco os convidados fazem sempre a primeira cobrança e, portanto, o Carlos ouviu o discurso de Cavaco Silva há dias, no 3º Encontro Nacional dos Autarcas Social-Democratas. O ex-presidente nunca escondeu que não morre de amor pelo PS e por António Costa, desde que teve de dar cobertura ao golpe de Estado, àquele golpe de Estado em 2015, sempre que pode critica o Partido Socialista e a sua governação. Portanto, eu não percebo sinceramente a surpresa no discurso, por parte de social-democratas por um lado e de socialistas por outro. Pessoalmente, o que mais me divertiu foram as reações dos próprios socialistas, desde deputados ao primeiro-ministro António Costa, passando por Ferro Rodrigues. Quase todos comentaram o discurso, chegando-se a falar em raiva e ódio. Mas a cereja em cima do bolo foi, claro, com José Sócrates, que disse, verdadeiramente surpreendido com a intervenção do antigo Presidente da República para concluir que há quem com a idade fique mais sábio e há quem com a idade fique apenas mais velhaco do que já era antes. Isto dito por Sócrates, desculpem lá, eu acho isto delicioso. Mas depois de ter dito que o ex-líder do PSD está também mais ressentido, mais despeitado, mais rancoroso e mais vingativo. Eu achei lindo. Foi José Sócrates dizer, aliás, ele depois ainda disse uma coisa que eu acho mais fantástica, que é, ele espera que o mesmo não aconteça consigo próprio, manifestando o desejo de manter o coração limpo, sem ser assolado por esses sentimentos que tornam as pessoas infelizes. Eu adoro isto. Mas a ti, Carlos, eu quero te perguntar, quem é que te surpreendeu mais na surpresa à surpresa? Os socialistas, como virgem ofendidas, ou os sociais-democratas descobrirem que, afinal, podem mesmo fazer oposição ao PS? O que é que te surpreendeu mais? Ora, antes de mais, vamos fazer aqui um disclaimer. Estamos a chamar sociais-democratas aos membros do PSD, já é uma coisa bizarra. Portanto, quando me perguntas se eu me choco com os socialistas ou sociais-democratas, eu acho que estás a falar da mesma população, não é? Uau, fantástico. Bom,
Mas a mim surpreendeu mais as reações dos socialistas e sociais-democratas dentro do PS. Surpreende-me sempre. E surpreende-me porque parece que as reações do PS aos discursos de Cavaco Silva conseguem ser sempre uma surpresa geral para mim, no modo e no grau. Porque parece que, a par de Passos Coelho, só Cavaco Silva consegue verdadeiramente irritar a esquerda em Portugal. E eu gosto de pensar no porquê das coisas, se calhar por ser psicólogo, e gosto de associar o pessoal, e acho que sei de algumas pistas para este enigma. Cavaco Silva, ele ganhou 5 eleições a título pessoal, para além daquelas que foi ganhando, como europeias ou autárquicas, mas ganhou 5 a título pessoal. Ganhou 2 maiorias absolutas em legislativas e 2 maiorias absolutas na primeira volta das presidenciais. Só isso poderia bastar para irritar um adversário político. Mas eu acho que nem é isso tanto que os irrita. Como tu disseste, Zé Carlos, o Cavaco Silva, neste discurso, ele não teve propriamente um discurso especialmente diferente dos discursos que podíamos ouvir de outros protagonistas da direita em Portugal, críticos da atual governação. Foi um discurso sintético e contundente, mas não foi muito diferente dos outros discursos. Só que Cavaco Silva fala com uma dupla propriedade. Ele fala com a propriedade de que tem como alguém que assumiu funções legislativas e presidenciais daqueles que visou, Costa e Marcelo, e principalmente ele fala com a propriedade de quem representa em si mesmo e personifica uma verdadeira alternativa ao socialismo. Aqui há uns dias eu vi numa revista que o Observador fez, de aniversário, um artigo de Manuel Pinheiro sobre o percurso do António Costa e como toda a vida do António Costa foi feita num espaço físico de 4 a 5 km quadrados em Lisboa. O António Costa nasceu filho de burguesia lisboeta, tem o pai e a mãe licenciados e influentes, o pai era o Orlando da Costa, era escritor, era licenciado já à altura, a mãe é Maria Antónia Palha, jornalista nos anos 60 e 70, é diferente de ser jornalista hoje em dia, era licenciada nessa altura também. António Costa cresceu a brincar com os filhos e que agora são os pais foi simplesmente advogado em curtos períodos de tempo no escritório de quem? De Jorge Sampaio e de Vera Jardim. Sempre exerceu funções públicas, sempre sentiu poder, não tem ofício que se lhe conheça, não tem profissão, não tem carreira. Nas palavras da esquerda, seria um privilegiado. Para mim, é um dependente do Estado com elevados custos de manutenção. É só isso. Por outro lado, Cavaco Silva. O que é Cavaco Silva? Cavaco Silva é um senhor que nasce no Algarve, é filho de uma doméstica, de um senhor que cultivava frutos secos, vendia combustível. Aos 17 anos ele vai estudar contabilidade para Lisboa. Não conhece nenhum filho de. Em resumo, eu diria que foi a educação que o salvou. Foi a sua vontade, foi o seu mérito, fez pela sua própria vida. Estudou em Lisboa, doutorou-se em Inglaterra, foi professor universitário, depois vem a ser Ministro das Finanças de Sá Carneiro. Conquistou o PSD de uma forma um bocadinho mais corajosa do que António Costa conquistou o PS. Ele conquistou o PSD sendo um underdog. E o António Costa conquistou o PS à socapa com uma facada nas costas de António José Seguro. Logo aí também temos uma diferença de caráter. Portanto, enquanto a esquerda fabrica dependentes, o senhor Cavaco Silva fabricou, neste discurso também, uma alternativa. Porque ele próprio é um símbolo que existe uma alternativa, como, e falávamos há pouco em off sobre os acontecimentos em Espanha do passado final de semana, como eu julgo que o PP e Isabel Díaz Ayuso representam em Espanha. E então Cavaco Silva demonstra que é possível não depender do Estado, de que cada pessoa pode fazer o seu caminho, nascido no Algarve, na Madeira ou em Bragança, pode-se realizar plenamente, realizar-se com liberdade, sem andar a tropeçar constantemente em obstáculos do Estado. Isto é muito maior representação de liberdade para mim do que um cravo vermelho. Portanto, isto provavelmente irrita muito os defensores dos cravos vermelhos, porque depois têm um cavaco laranja. É isso mesmo. Mas olha, deixa-me só, antes de avançar para o Diogo e para o Gonçalo, deixa-me ouvir-te só aqui, em comparação, esta irritação do PS, o que é que tu achas? Porque é que eles reagem desta forma? Eu não sei se vocês se lembram, mas eu lembro-me de que o Mário Soares, no tempo do Passos Coelho, chegou a dizer uma coisa qualquer como o Passos Coelho, o governo de Passos Coelho era uma coisa parecida com um grupo de delinquentes, uns malfeitores, que vão causar tumultos no país, etc. E
ele chegou a dizer, o Mário Soares chegou a dizer que por muito menos o rei Dom Carlos foi assassinado. Um discurso de ódio, quer dizer, e depois temos este brilhante Dias, que é, enfim... É o nome mais icónico do país. E ele diz que o discurso foi uma coisa de ódio. Como é que é possível? E eu queria ouvir só a tua opinião em relação... Porque é que achas que eles reagem assim em relação... É mesmo porque não temos... o PSD está tão fraquinho que qualquer coisa que seja acima do fraquinho lhes causa mesmo muito incómodo, porque sabem que é perigoso? O PS não está habituado a ser contrariado. Não está. E a oposição que o PSD faz, normalmente, é uma oposição que pede desculpa por existir. Exato. Portanto, quando alguém fala um pouco mais grosso e, principalmente, isto é muito importante, aponta uma alternativa eficaz, o PS vai-se aos arames. E as pessoas dentro do PS vão-se aos arames. Isso é o maior atestado de razão que podem dar aos argumentos de qualquer pessoa. Só que normalmente essa pessoa tem que ser Cavaco Silva, porque parece que as pessoas do atual PSD não têm ou a propriedade ou a vontade de querer afrontar. Porque ao afrontar o PS, não se afronta só o PS, afrontam-se os amigos do PS nos órgãos de comunicação social, os amigos do PS, comentadores, os amigos do PS e a tropa do PS no Twitter. Enfrenta-se todo um conjunto de interesses. E, portanto, é muito difícil tu estás disposto e teres também, diria, a desfaçatez de querer comprar essa guerra. Porque indo contra o PS, podes ter a certeza que terás toda a tua vida vasculhada, como se revelou até nas escutas de Tutti Frutti. Indo contra o PS, toda a tua vida investigada. E no caso de Cavaco Silva, reviraram-lhe a vida de cima a baixo. O máximo que conseguem chegar é contratos do genro. Portanto, nem sequer é a filha, é o genro, fez contratos, ou não sei o quê. Não sei, não me interessa muito. E, portanto, quando uma pessoa como Cavaco Silva fala, e principalmente porque também não só tem o dom de resumir aquilo que deve ser dito, como sabe gerir muito bem o timing com que fala, a palavra dele não tem a banalidade da palavra de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, a palavra dele magoa muito mais. Isto é como tu ires de 2 em 2 anos a um médico ou falares todos os dias com um enfermeiro. Falas todos os dias com um enfermeiro, é uma coisa irrelevante. De 2 em 2 dias, de 2 em 2 anos com um médico, parece que é uma coisa muito mais... É mais grave. Exatamente. E, portanto, dir-te-ia que o PS não está habituado a ser contrariado, muito menos com alguém que eles sabem que, no fundo, pode representar uma alternativa. E é isso que os assusta, perder o poder. Eu ia-te perguntar se não haverá a possibilidade de termos umas vozes assim importantes na IEL, mas pronto, daqui a bocadinho já falámos sobre isso, não vale a pena perguntar. Eu ia passar então ao Diogo, queria perguntar ao Diogo, há quem diga que o Cavaco nunca tinha sido tão duro como neste seu discurso. Falou em incompetência, hipocrisia, mentira, propaganda para desinformar os portugueses e chegou a aconselhar o António Costa a admitir-se no rebate de consciência. Eu achei isto delicioso. Tu alinhas, Diogo, nesta análise de que o discurso tinha excesso de adjetivos ao governo atual, ou achas que ele até, pelo contrário, até podia arranjar mais alguns adjetivos? Podia. Os adjetivos pecam por escassos, eu pessoalmente não teria sido tão contido. Um abraço a todos os ouvintes, antes de mais, e a vocês, Zé Carlos e Gonçalo, e um especial naturalmente ao Carlos, e o prazer que nos dá tê-lo connosco, mas vou ter que, curiosamente, começar com um ponto de discordância, não necessariamente discordância, tentar avaliar isto por outro prisma, se calhar, porque eu sinceramente não sei se me irrita mais as indignações, as reações ao discurso do Cavaco, que na verdade são reações, na maior parte dos casos, expectáveis. A indignação, o insulto faz parte do espetáculo político, ou de facto essa parte que tu referiste, Zé Carlos, que me fez comichão, e que foi da autoria do nome mais irónico do país, e que o associou à extrema-direita, disse ter sido contaminado pelo vírus da extrema-direita, tornando quase neste momento sinónimos denunciar a corrupção com extrema-direita, que é uma coisa... que é uma estratégia que pode acabar por dar a volta, porque o termo extrema-direita está a ser tão deturpado que um dia destes vai acabar por significar uma coisa positiva. Mas a mim, sinceramente, chateia-me profundamente
ou desilude-me, não desilude se cá também não é a palavra certa, mas é o facto da direita querer elevar Cavaco a um pedestal, um papel no fundo de ancião que de vez em quando abandona o casulo para nos inundar com a sua imensa sabedoria, e um ícone de tempos mais áureos da política portuguesa aos quais queremos regressar, que é o cavaquismo. E a mim este saudosismo da direita é mais sintomático que qualquer outra coisa pode ser de que há um desespero por líderes que valham alguma coisa, porque Cavaco teve no poder 20 anos. 20 anos no poder, entre Presidente e Primeiro-Ministro. Correu bem, foi isso? O Cavaco, no fundo, representa grande parte dos podres do regime, dos cancros do regime, o conluio com a banca, os tachinhos para os amigos. Não é como se nós tivéssemos vivido durante o período em que Cavaco Silva esteve no poder numa utopia em que o socialismo não entrava, não tinha espaço porque o Cavaco não deixava. O Cavaco é um homem que fala de si próprio como um exemplo inatacável de honestidade e retidão. Olá, eu sou o Cavaco, tens de nascer 2 vezes para teres a minha ética. Eu não sei se isto é a minha imitação do Cavaco ou se é do tartaruga genial do Dragon Ball, é a mesma, é exatamente a mesma. Mas quando alguém fala de si próprio como um bastião de ética, eu penso logo no exato contrário. Passava-se o mesmo com o Rui Rio. O Rui Rio gostava muito de se gabar, tentava adotar o mesmo truque. Se repetir muitas vezes que eu sou um bastião de ética, as pessoas vão achar que eu sou um bastião de ética. Ora, as pessoas que são realmente isso, é dito isso sobre elas. Nunca vi nenhuma pessoa admirável a gabar-se de ser admirável. E estamos a falar do amigo pessoal do Dias Loureiro e do Duarte Lima e do Oliveira e Costa, e se nós não podemos aceitar, por um lado, que o Sócrates tenha tomado conta do regime e do Estado sem conhecimento de toda a gente à volta, também não é admissível que toda a gente à volta tenha tomado conta do regime sem que o Presidente ou o Primeiro-Ministro tenham sabido do assunto e, sobretudo, o seu amigo pessoal. E, portanto, e estamos a falar de um homem que garantiu, naturalmente, e essa é a imagem mais fresca, garantiu aos portugueses que o seu dinheiro estava perfeitamente seguro no BPN, que só por acaso tinha na sua administração a sua lista de convidados do casamento e que durante um período de claras dificuldades dos portugueses veio dizer que as suas pensões não eram suficientes para pagar as suas despendas e até se gabou de não receber salário como Presidente da República, esquecendo-se de referir que abdicou dele porque receberia muito mais se recebesse só as pensões. Portanto, eu entendo, por um lado, que estes discursos de Cavaco Silva sejam aplaudidos por quem se apoia ao governo, porque ele diz, como o Carlos disse, ele diz coisas básicas no sentido de óbvias, mas acertadas e com peso institucional, inevitável, não é? Mas o Cavaco não deveria ser a referência para a direita. O saudosismo na direita é absolutamente deprimente. Nós não queremos voltar aos tempos do cavaquismo. Não é esse saudosismo que deve guiar a direita. Cavaco representou muito do que está atualmente mal no regime. Os tempos do cavaquismo foram eivados de compadrio e uma mudança política radical que o país precisa não pode por ter saudades de um passado assim. Eu estava-te a ouvir, mas ao mesmo tempo, a esta altura, tu não identificas na altura do cavaquismo como um grande salto. Portugal de 80 não é o mesmo que Portugal de 2000. Não, beneficiou de circunstâncias internacionais, desde logo, muito positivas, e eu não estou a insinuar que nós atualmente, o regime ou o governo, são igualmente canalhas, ou que não está muito mais disseminado a corrupção em Portugal hoje em dia do que era naquele tempo. O meu ponto não era por aí que eu queria ir. Eu queria te perguntar porque é que achas que haja esta, eu não sei como é que é de colocar, mas esta falta de uma voz como a dele neste momento? Como é que eu justifico? Eu não sei justificar. Agora, que esse saudosismo vem daí, eu sei justificar por uma certa medida, que é já não é tão digerível. Eu consigo justificar de uma certa medida, que é, eu imagino Luís Montenegro a ter mais sucesso enquanto político no passado, num passado em que um político de carreira convencional, clichê, não tivesse tantos anticorpos. Atualmente em 2023, um político como Luís Montenegro já vem com defeito da fábrica e, portanto, é mais difícil para um homem assim subir politicamente do que era
há 20 anos atrás. Eu estou a ouvir e estou a pensar, então estamos condenados a ter o PS eternamente, porque não há neste momento à direita... Não, o PSD não me parece neste momento ter valores humanos que mobilizem, aliás, basta verificar, e nós já falamos disso nos últimos episódios, basta ver que nós estamos perante um governo que é um cataclismo, uma coisa absolutamente inenarrável, e o PSD insiste em não descolar nas sondagens e até daquilo que nós percepcionamos como são as intenções das pessoas que nos rodeiam, porque ninguém sabe quem é o Montenegro. Sabem o nome, conhecem o nome, mas quem é que vai votar em alguém que lê nos cabeçalhos apenas? Não funciona assim e não há mais... e o Montenegro foi eleito porque não havia mais valores lá dentro. Uhum. É um progresso em relação à liderança do Rui Rio, mas também não é difícil. Pois, que era isso. Muito bem, Gonçalo, eu no discurso do Cavaco Silva, que assumiu o papel como se fosse uma espécie de tutor, deixou elogios ao líder do PSD, ao Luís Montenegro, que agora estamos a falar dele, mas tentou mostrar como deve atuar e o que dizer um líder do PSD e como deve ser verdadeiramente um líder da oposição. Há aqui, ou melhor, há quase umas quantas críticas implícitas, uma constatação de alguma inácia do PSD. Achas que é coisa para ser bem recebida pelos sociais-democratas ou achas que eles até podem ficar assim pró-ofendido e levarem a mal as críticas? Olá a todos, uma saudação aos nossos ouvintes e amigos. Obrigado, Carlos Coelho, pela honra da visita. O facto de termos convidado 2 licenciados em Psicologia nos últimos 3 programas não é uma coincidência, é no fundo o reconhecimento que nós temos problemas. Chalupas. E por falar em problemas, obrigado pela tua pergunta, Zé Carlos, porque o PSD tem uns quantos para resolver a ajuda do Cavaco, o deitar a mão do Cavaco, mesmo que não tenha sido feito com a melhor das intenções, não sei se foi ou não, deve ser aproveitado, não é? O PSD tem uma liderança que é relativamente recente. Para todos os efeitos, Luís Montenegro não está há um ano como presidente, não está no Parlamento, que é um problema, porque lhe tira muita visibilidade. Ele sucedeu a um dos piores presidentes que o partido já teve. O presidente esse que safou o governo de António Costa do escrutínio dos debates quinzenais, foi o maior serviço que Rui Rio fez ao Partido Socialista. No fundo, foi a marca que ele fez, foi precisamente essa. Se eu pensar em alguma coisa que Rui Rio fez no seu mandato, foi isso, foi safar António Costa. Ele disse literalmente a frase, desculpa interromper, Gonçalo, disse literalmente a frase: criticar o governo na pandemia é antipatriótico. Pois, o Rui Rio também tinha problemas. E para não falar no desnorte ideológico com que Luís Montenegro agarrou no PSD. E por essas razões o Partido Social Democrata não só precisa de ajuda, como deve encarar este discurso como uma oportunidade. O Diogo tirou-me um bocado do pitch porque eu nunca votei em Cavaco e não me morro de amores pela figura, até porque a situação que vivemos, o caos político que vivemos, também é culpa dele. Foi ele que impulsou um governo que não ganhou eleições e foi ele que permitiu que António Costa tivesse colhido os méritos da governação de Passos Coelho quando não os merecia, não é? Mas também é verdade que aquela expressão depois de mim virá, quem de mim bom fará, nunca fez tanto sentido, porque o discurso do Cavaco é um bom discurso, mas não há ali nada de novo ou de inovador. O que ele disse, nós andamos aqui a dizer há meses e ninguém nos liga nenhuma. O discurso parece visionário, porque contrasta com a mensagem do presidente atual, que na sua tentativa de ser a Miss Popularidade, de ser popular a todo o custo, é esse o desígnio do presidente Marcelo, ser popular a todo custo, é incapaz de tomar posições que deixem o governo fragilizado. Entre estas jogadas de xadrez está António Costa, que creio que quer ir a eleições antecipadas. Vem aí um tsunami na economia que vai deixar a Europa de rastro, eu hei de falar disso no fim, e se esse tsunami coincidir com a eleição legislativa, pode haver uma mostra significativa e até permanente no PS, como já aconteceu com outros partidos socialistas europeus, e por isso pode também haver o incentivo para António Costa querer ir a eleições mais cedo. Nesta fase, nós estamos tão desesperados por ajuda ou por figuras à direita que eu não consigo criticar o Cavaco por vir e por dizer coisas boas.
entristece-me é que não haja outras vozes, e nisso se calhar temos que dar algum mérito a André Ventura, porque é uma das poucas pessoas que diz alguma coisa válida contra o governo, mas não há mensagem, e também vamos falar sobre isso mais para a frente, também não há alternativa. Isso é triste, mas é também perigoso, porque não há alternativas. Se eu tivesse que votar hoje, eu já disse isto várias vezes, se eu tivesse que votar hoje, eu ficaria a olhar para o boletim de voto sem saber onde pôr a cruz. Muito bem. Antes de avançarmos para o tema que é da tua autoria, Gonçalo, eu queria perguntar ao Carlos se ele tem alguma coisa a acrescentar, até porque é curioso que quer o Diogo, quer o Gonçalo não foram muito... E eu, para quem está aqui de fora, ouvi a tua intervenção como quase parecias um cavaquista, parecias um fã do Cavaco. Tu defendes que ele é uma voz importante, percebi, mas tens alguma coisa a acrescentar, a dizer em relação ao que o Diogo e o Gonçalo disseram? É assim, eu votei em Cavaco Silva para Presidente da República. Não votei para Primeiro-Ministro, porque sou demasiado jovem, não votei em Primeiro-Ministro. Mas nasci em 81, portanto, cresci durante os tempos de Cavaco Silva Primeiro-Ministro. E a recordação que tenho, não sendo saudosista, mas a recordação que tenho do Portugal da altura e o Portugal que Cavaco Silva deixou enquanto Primeiro-Ministro foi de um salto e de uma evolução notáveis. Não digo notáveis no sentido de extraordinário que merece toda a vassalagem. Digo notáveis que o país de facto não era o mesmo. Concordo com o Diogo que houve uma avalanche de dinheiros europeus, é verdade, mas Cavaco dava a impressão... Também temos agora o PRR e aquilo está... Está bem guardado, está guardado para a altura certa. Está guardado para a altura certa. Acho que Cavaco, aos olhos dos portugueses enquanto Primeiro-Ministro, era percepcionado de uma forma muito diferente que é hoje em dia. Hoje em dia as pessoas parece que se esquecem ou envelheceram, mas Cavaco Silva, na altura, apresentava-se ao país um pouco à imagem de José Sócrates um pouco mais tarde, mas como um líder que supostamente tinha uma visão para o país, boa ou má, mas tinha uma visão para o país. Queria dar o salto que Cavaco queria que o país desse, na minha leitura, era que o país acompanhasse a Europa. Sócrates mais à frente, não sei bem qual era o salto que Sócrates queria que se desse, queria que se gastasse dinheiro e queria que Portugal fosse um país com escolas novas e com computadores em todas as escolas, mas o país deu um salto grande com Cavaco Silva. E apesar de obviamente, todas as tramóias que podem envolver um governo, uma maioria absoluta, a decadência normal de uma maioria absoluta final, o salto que eu faço da governação de Cavaco Silva é positivo. E acho que hoje em dia é um pouco da moda ser-se anti-cavaquista. E, portanto, eu como sou anti-moda, se calhar sou cavaquista neste ponto. Eu acho que não é só hoje em dia, Carlos. O Cavaco teve sempre o dom de pôr toda a gente a votar nele e sem ninguém o admitir. É uma velha e recorrente piada, não é? Exatamente, sim. Mas também aconteceu agora com o Costa, porque ninguém votou nele e ele ganhou ele teve uma maioria, porque ninguém votou em PS nestas últimas eleições. Portanto, ele deve ter aprendido com essa estratégia do Cavaco. Muito bem, pessoal, vamos avançar então para o segundo tema. O segundo tema, como eu disse há pouco, é da responsabilidade do Gonçalo. E o Gonçalo quer trazer um tema que surgiu numa reportagem emitida pela TVI. Duarte Cordeiro é apontado como mandatário numa troca de favores entre o PS e o PST, na preparação das listas para as eleições autárquicas de 2017. São citados ainda o antigo Presidente da Câmara de Lisboa e o atual Ministro das Finanças, o nosso Fernando Medina, e o ex-deputado do PST, Sérgio Azevedo. Estão também em causa alegados atos de corrupção, participação económica em negócios, financiamento proibidos de partidos, que até tenho dificuldade em dizer o nome, prevaricação de titular do cargo público, tráfico de influências e abuso de poder, mas o que mais surpreendeu os portugueses foram as escutas telefónicas, há dezenas, há também centenas de e-mails apreendidos a Medina, com relevância criminal, que eu acho isto mais importante, segundo a PJ e a procuradora Andreia Marques. Mas, como eu estava a dizer, o que mais incomodou os portugueses foi ouvir
eu estou-me a cagar, eu quero é ordenado. A constatação de que todos já sabemos... Que é uma música do Você e Si, não é? E isto é que dói. É que todos ficamos com muita surpresa, mas isto é que nos dói. Nesta salada de frutas, e eu queria te perguntar a ti, Gonçalo, portanto, toda esta confusão nesta salada de frutas, a ti, o que é que te surpreendeu mais? Eu começo por dizer o que me surpreendeu menos. O menos é mesmo eu estou-me a cagar, eu quero é ordenado, porque não só é um sentimento com que empatizo, porque quem é que já não pensou nisso, mas porque corrobora a ideia que temos da maioria dos políticos, que se estão, e cito, a cagar para a função que desempenham e estão ali para os tachos. Não são todos, claro que não são todos, mas há muitos políticos que são assim. Nesse sentido, essa admissão não surpreende ninguém. Eu podia começar pela parte politicamente correta, que é dizer que os casos de justiça devem ser investigados e que é típico que após anos de investigações e escutas, no final a única acusação feita é mesmo no Tribunal da Opinião Pública, com a informação a ser passada pelos órgãos de investigação aos jornais, mas citando novamente a Ivone Gonçalves, estou-me a cagar, mas para o politicamente correto. Aquelas conversas a serem verdade são claras o suficiente para entendermos o que ali se passa, e não é preciso um juiz para nos confirmar que aquilo é indecente ou imoral. Pode não haver matéria de prova suficiente para meter aquela gente na cadeia, o que é pena, porque também servia de exemplo, mas há mais do que material suficiente de prova para fazermos os nossos julgamentos e juízos morais. Eu vi há pouco o Luís Montenegro dar uma conferência de imprensa para falar sobre o caso e era urgente porque o PSD está metido até às orelhas dentro daquilo. Ele usou muitas palavras, mas disse muito pouco. Ele disse que ia retirar a confiança política ao deputado Pinto Moreira, mas quando o jornalista lhe perguntou se este deputado sairia do grupo parlamentar do PSD, a resposta de Luís Montenegro foi que este continuaria se quisesse, ou seja, apenas não poderia falar em nome do partido. E isto lembrou-me aqueles castigos que nós recebíamos na escola primária, em que nos metiam no canto e diziam: agora não falas com ninguém durante não sei quanto tempo. Porque é precisamente isto. O homem perde a confiança política, mas não sai do grupo parlamentar. O que ele não pode fazer é falar. Então, ok, se esse é um castigo, não é? Está-se a cagar, está a receber o ordenado. Pois é, exatamente. Esse é o exemplo do estou-me a cagar. Eu já disse aqui várias vezes, e assumo as vezes que disse, que o PSD é a única alternativa para governo em Portugal, mas se calhar não é. E se o Luís Montenegro não meter o avental no sítio certo, que é para limpar aquele partido, para fazer uma limpeza a fundo no partido, é para isso que o avental devia servir, se ele não fizer as reformas que o PSD precisa, então não serve para fazer as reformas que o país está à espera. Ele não serve para governar o país se não conseguir governar o próprio partido. E vamos ter mais desenvolvimentos em relação a este tema, porque a investigação, ou pelo menos a reportagem continua, pelo que me parece. Só uma última frase para dizer ao Luís Montenegro, se ele ouvir este programa, se não ouve, devia, porque isto é bom. Este não é um momento para palavras bonitas e para discursos escritos pelo chat GPT. É preciso ação, é preciso coragem e é preciso uma limpeza geral. É preciso usar o avental onde ele faz falta, que é para limpar aquele partido de cima a baixo. Caso contrário, na próxima eleição, vamos ter mais uma maioria absoluta, ou pelo menos uma maioria de esquerda, e esse é o pior serviço que o PSD pode fazer à democracia neste momento. Muito bem. Miguel, em que é que esta atrapalhada toda... Não, Miguel, não, ainda estava a pensar, desculpa, agora estava a batizar Carlos, em que é que esta atrapalhada toda beneficia ou prejudica a imagem que os portugueses têm das instituições? Um abraço ao Miguel Granja. É isso. Olha, fiquei com saudades do homem. Grande convidado. Ora bem, antes de mais, eu devo lembrar que a frase do "estou-me a cagar" nem sequer é original. Porque o original pertence ao primeiro-ministro António Costa, nas escutas da Casa Pia em 2003, quando ele diz: eu estou-me a cagar para o segredo de justiça. Não foi o Ferro que disse isso em conversa com o Costa? Tinha ideia de ter sido o Ferro. Foi o Costa? Eu acho que... Foi um deles. Um deles estava-se a cagar naquela conversa. Um deles estava-se a cagar para o segredo de justiça. É verdade. É de Ferro Rodrigues, António Costa só tinha que mobilizar os conhecimentos para falar com o Guerra. Porque nós sabemos, pela boca do próprio Costa, que a justiça é da justiça e a da política é da política, não é?
Exatamente. Mas o vídeo está no YouTube, está por todo lado, com uma imagem de VHS, mas está lá, estou-me a cagar. É de Ferro Rodrigues. Ora bem, em que é que esta atrapalhada beneficia ou prejudica? Eu aqui diverjo um bocadinho do que disse o Gonçalo. Eu acho que esta atrapalhada, na verdade, não faz grande moça às instituições públicas, infelizmente. Porque um português vê estas notícias e é de uma corrupção tão fraquinha até, porque ao fim e ao cabo é arranjar um tacho tão pequenino que o português já vive de corrupções tão maiores que estas que está-se a borrifar. O que eu acho que o ângulo importante aqui é quem é que isto beneficia. Ora, isto para mim é mais um episódio na guerra pela sucessão do PS e que vai beneficiar uma fação do PS e também beneficia uma parte do PSD. Vamos lá por partes. No PSD, quem é que são as figuras envolvidas? São figuras de segunda e terceira linha dentro do PSD, de quem Luís Montenegro se queria livrar, na minha ótica. Temos Carlos Eduardo Reis. Carlos Eduardo Reis é conhecido por fazer nascer militantes em Barcelos, apoiou Rui Rio nas últimas eleições, ele tinha esse dom, portanto, em Barcelos nasciam pequenos sacarneiros, e Luís Newton também era conhecido pelas avanças que distribuía na autarquia, como outros autarcas, eram conhecidos, basta ver comentadores, não como vocês, mas de programas de televisão, avançados por juntas de freguesia, do Luís Newton e de outros. Mas eu estou aberta a avanças, só para dizer, hein? Eu estou aberta a avanças. Do que tenho lido, os próprios avançados se queixam hoje que era pouco dinheiro. Portanto, Gonçalo, não sei. E então, com isto tudo, o Luís Montenegro pode conseguir livrar-se destas figuras e sair para a opinião pública ilesa ou até reforçada. As pessoas podem dizer que isto é um homem que tem ética, tem valores, até mandou embora uns caciques e uns barões que andavam com as carrinhas de votos para trás e para a frente. E outra figura dentro do PSD que também sai reforçada é Carlos Moedas, que está sempre no banco, caso seja necessário. As moedas estão no banco, precisamente. Quando o PSD se livra desta gente, que é... Porque enquanto nós temos um Newton ou um Carlos Eduardo Reis alegados, é melhor sublinhar a propósito dos processos judiciais, alegados masterminds de algum esquema de corrupçãozinha, não tem que se preocupar com questões um bocadinho maiores dentro do próprio partido. Portanto, sai como um presidente que não tem nada a ver com estes esquemas, porque eles até são anteriores à sua presidência. Ambos limpam a casa, quer no PSD, quer na Câmara de Lisboa, e podem sair incólumes e preparados para se atirar à liderança do PSD, tanto um como o outro, como à liderança do país. Agora, ainda mais interessante é quanto ao PS. Porque eu julgo que estas notícias, porque esta notícia não é grande notícia, as coisas estão lá, o Ministério Público já tinha investigado e simplesmente ganhou uma ressonância televisiva. Esta reportagem veio relembrar o quê? Que Medina é um perdedor. Portanto, todos os dias esta reportagem nos foi lembrando que Medina perdeu as eleições mais fáceis do mundo. Ele perdeu-as. E que socialista é que vai querer Fernando Medina para liderar o seu próprio partido se ele perde as eleições, se ele escolhe candidatos designados, não por mim, mas por alguém, como merdosos, nos quais se incluía o filho do Primeiro-Ministro. O filho do Primeiro-Ministro foi candidato e eu não sei se estava incluído nos fracos ou nos fortes. E, portanto, o militante socialista vê isto e pensa, então o Medina andou a escolher candidatos fracos de propósito. Este senhor não vai servir para liderar o nosso partido. Quem é que ganha com esta história? Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, nestas últimas semanas, tem marcado muitos pontos. Primeiro, por ser o padrinho de Frederico Pinheiro, não é? O Frederico Pinheiro, neste momento, é o bom da história do mistério do quarto andar, como diz a Mariana Mortágua, porque é o corajoso, defende a verdade, ele atira-se de porrada às jotinhas, ele dá porrada em 4 jotinhas ao mesmo tempo. Ele agarra gajas vai tudo pela frente. Ele desce as escadas, ele sobe as escadas, ele mete-se na garagem, ele anda com a bicicleta, que eu não percebo onde é que ele tinha a bicicleta, porque ele atira contra um vidro ou com uma janela. Tudo para quê? Para defender a honra das instituições e a verdade. É a verdade que estava naquele computador. Ora, o padrinho dele é Pedro Nuno Santos. Como agora Pedro Nuno Santos ganha pontos com a história de Frederico Pinheiro, porquê? Porque simplesmente existe. Ele está no PS, mas não teve nada a ver com esta história de Lisboa, não se suja. Portanto, estas notícias parecem quase convenientemente lançadas para chatear e prejudicar o percurso de Fernando Medina.
Mas o problema destas guerras do PS, a parte boa é que são muito interessantes do ponto de vista cinematográfico. O pior é que quem se lixa, quem são as vítimas colaterais, somos nós todos. Portanto, esta é a leitura que eu faço das notícias do caso Tutti Frutti. O caso em si não me choca de especial maneira, porque não é nada que não se espere que aconteça em 3.000 e tal juntas de freguesia pelo país. Ok, muito bem. E já estamos habituados a ouvir estas histórias. A verdade, eu acho que é esta mesmo. E depois, nós queixamos sempre da corrupção lá em cima na cúpula, mas nós começamos com as pequenas corrupções logo a aprender que em Portugal vive-se muito destes favores. Aliás, nós temos vindo a falar nisto, o Gonçalo acho que falou nisso não sei se foi no programa anterior, se foi no outro, desde pequeninos, né, na escolinha, que estamos habituados com as corrupçõezinhas e a dar um presentinho à professora para ficarmos bem vistos e, portanto, crescemos com isto. Mas, Diogo, para terminar então o tema, até quando é que achas possível que os portugueses aguentem estas faltas de respeito e manifesta a má formação dos políticos que temos? Para isso temos muita tolerância. Temos? Então os portugueses não querem saber? Não querem, mas a resposta da senhora Ivone de eu estou-me a cagar, eu quero é o meu ordenado, no fundo é a mesma que tu recebias durante os tempos da Troika, quando tentavas explicar a falência das contas públicas, e para as pessoas era indiferente, querem saber da sua vidinha. Eu quero começar esta minha intervenção já agora por pedir desculpas por ter dito durante tanto tempo que o PSD era o PS2 e que o PS e o PSD eram estrume do mesmo animal. Eu não sei o que é que me passou pela cabeça para achar uma coisa dessa. Peço aqui imensa desculpa, redimo-me desse erro. E também acrescentar, e a análise, o Carlos foi uma análise interessante de isto ter sido plantado pelo próprio PS, e hoje, naturalmente, que a conclusão óbvia de que eu tenho ouvido, desculpa interromper, eu tenho ouvido muitas pessoas a dizer exatamente isso, há muitas análises nesse sentido. Eu não ia tanto como o Carlos foi, ou não iria tanto pela questão como o Carlos foi da sucessão no próprio PS, como pela lógica do o PS está evado de corrupção, todos os portugueses agora sabem disto, vamos arrastar connosco o maior partido da oposição. E na lógica do corruptos são todos, não é? E queria também já agora destacar que achei estranho ter sido a TVI a revelar isto do Medina, porque nós, como país terceiro-mundista que somos, uma das acusações que o Medina é alvo é precisamente de que teve um lugar de comentário semanal, não é? E é acusado de usar dinheiros públicos para pagar aos assessores que lhe escreviam aquilo que ele ia dizer enquanto comentador. É um homem que era presidente da Câmara da Capital e braço direito do primeiro-ministro, e que recebia para comentar, recebia a nível privado, a título privado, e pagava assessores com dinheiros públicos para que dizerem o que é que ele havia de dizer. E para além da frase "eu estou-me a cagar, eu quero é o ordenado", que eu já mandei tatuar, há outra frase em grande destaque nestas escutas que eu realço, que é também da autoria do nosso amigo Sérgio Azevedo, que diz o seguinte: se a PJ tivesse mais meios, estava tudo fodido. Esta gente diz muitos palavrões em privado, mas realmente este sentimento, mais do que qualquer outro, é paradigmático. Portanto, isto acontece porquê? Porque a PJ não tem meios. Se tivesse, estava tudo fodido. Quem o diz é Sérgio Azevedo. E depois, claro, vamos à questão, porque é que Medina não foi constituído arguido? Ou mais importante ainda, se calhar, porque nós sabemos que a justiça em Portugal é o que é, politicamente nada acontece, não é? E vamos andando, o caso remonta a 6 ou 7 anos atrás, e Medina vai fazendo o seu percurso de derrota em derrota. Vamos ver a evolução, mas queria realmente destacar estes pontos e mantenho o meu pedido de desculpas por ter equivalido o PS ao PSD, não sei o que é que me passou pela cabeça. Eu desconfio que tu sejas um visionário, no fundo. Estás aí com esse discurso mais modesto, mas eu acho que tu és um visionário. Muito bem, vamos então, nós vamos agora sair
para uma pequena ponte para a sessão internacional. São 20 segundos para quem nos está a ouvir em podcast. Para nós vão ser um minutinho para irmos buscar uma cerveja fresquinha e já voltamos. Está bem? Até já. E agora, uma breve pausa para agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, o NordVPN. Sabias que, ao usar o NordVPN, podes manter a tua navegação segura e ainda ajudar os homens do fraco? É verdade. O NordVPN permite mudar a tua localização de IP para mais de 60 países espalhados pelo mundo, enquanto protege a tua localização e mantém a mesma velocidade de internet. Para além da segurança, podes usar outras localizações para visitar sites bloqueados na Europa, como o Russia Today, ou para visitar outros catálogos da Netflix. E o melhor de tudo, ao escolher o NordVPN também estás a ajudar o nosso podcast. Então não percas tempo, protege a tua privacidade online e ajuda os homens do fraco ao mesmo tempo. Visita www.homensdofraco.com e clica no link no topo da página. Muito bem, depois desta pequena ponte, voltamos aos homens do fraco para mais umas cobranças e desta feita internacionais. E para o primeiro tema internacional, o nosso terceiro tema para o episódio de hoje, vamos agora falar de música, acho eu. O Carlos quer falar do Festival da Eurovisão. Aconteceu em Liverpool e a Suécia venceu e Portugal ficou em 23º lugar. Estes festivais costumam ter plumas, mulheres de barba, roupas estranhas e línguas que ninguém entende. E música. Tem boa música, Carlos? Iremos chegar a ter um festival na Ucrânia? Música boa, tenho que dizer que tem, porque já lá estive, portanto, pelo menos algumas boas teve, certeza. Eu escolhi o tema porque é daqueles temas que eu não preciso tirar notas. Como gosto, não preciso tirar notas, posso ficar aqui a falar. O Festival da Eurovisão é um fenómeno muito, muito engraçado e é um evento muito engraçado porque é uma manifestação do que hoje se diz soft power, basicamente. É uma organização, é um programa de entretenimento que nasce de uma organização que é a União Europeia de Radiodifusão. E se formos aqui à Gênesis, temos aqui uma série de coisas engraçadas em termos quase de política e de geopolítica europeia, para eu fazer já a minha protocandidatura a deputado europeu, por qualquer partido que esteja disponível a contratar. Ora bem, então, em 1925, reparem, em 1925, era muito chato. Imaginem um gajo na Suíça queria uma notícia qualquer de França. O gajo da Suíça não podia ir à França, recolher a notícia e depois voltar, não é? E então formou-se uma união internacional de radiodifusão entre rádios e televisões para se trocar informações e registros áudio e vídeo, que depois, à medida que foi surgindo a televisão, foi incluindo também o sinal de vídeo. Essa união internacional de radiodifusão, nos anos 40, estava com a sede na Alemanha, o que era chato, não é? Tínhamos a Alemanha nazi, aquilo era chato, e então depois teve que se dividir em dois blocos no pós-guerra. Dividiu-se num bloco ocidental e num bloco soviético. O bloco ocidental é que dá origem então a esta Eurovisão. A Eurovisão, que é a União Europeia de Radiodifusão, continua a agregar televisões públicas de toda a Europa e a outros membros afiliados do mundo, que basicamente trocam imagens a custo zero. É aquilo que nos garantia os Jogos Sem Fronteiras, nós lembramos todos isso, mas hoje em dia também chegou a garantir as transmissões da Fórmula 1, chegou a garantir as transmissões da Liga dos Campeões, tudo. Só que depois os direitos privados foram comprando essas transmissões. Então, o Festival da Eurovisão surgiu com a ideia de um suíço de ascendência turca, o Sr. Marcel Besançon, que juntou 7 países pela primeira vez, inspirado no Festival de Sanremo, e então cada país tinha que mandar, na altura, na primeira edição, 2 cantores, cada um com uma canção, ou um cantor cantava 2. E este pormenor é delicioso sobre o funcionamento das organizações internacionais. Como aquilo ia ter lugar na Suíça, e havia 7 participantes, a saber, não é? A Holanda, a Bélgica, a Suíça, a Alemanha, a França, a Itália e o Luxemburgo, eles tinham que mandar não só os cantores, mas 2 jurados, para depois votar. Ora, o Luxemburgo achou que era muita gente e ficava muito caro mandar 2 jurados. Então não mandou os 2 jurados. Pediu aos senhores da Suíça, que eram os organizadores, se podiam votar por eles. Resultado, a Suíça ganhou. Portanto, a Suíça votou 4 vezes e votou em si própria. Porque era um custo humano muito grande para o Luxemburgo mandar 2 seres humanos para... Ou seja, isso mesmo. O Luxemburgo provavelmente já tinha dinheiro suficiente para não desperdiçar em coisas um bocadinho menos essenciais.
E, portanto, o Festival da Eurovisão nasce assim. Depois, a seguir, torna-se um evento internacional, cada vez mais famoso. Pelo meio tem muitas guerras, ou seja, nos anos 70, por exemplo, sempre que entrava a Grécia e a Turquia, depois da invasão de Chipre, era um problema. Se entrava uma, a outra saía. Nos anos 80, era entre Israel, Marrocos, que chegou a participar uma vez, e a Turquia. Portanto, não trocavam votos entre si quando um entrava, outro saía. E mais recentemente, em 2016, ganha a Ucrânia com uma canção sobre a invasão da Crimeia, em ucraniano. Anos antes tinha ganho a Rússia, de Putin, em 2008. Curiosamente, num dos anos que eu fui à Eurovisão, a representar Portugal de Sócrates, ganhou a Rússia, do Sr. Putin, e organizou no ano seguinte. E apesar do Festival da Eurovisão ser associado a um evento muito acarinhado pela população LGBT, acho que é assim a sigla, não houve qualquer tipo de problema de maior na Rússia quanto a isso. Bem, saltamos então para o ano passado. Ganhou a Ucrânia. Ganhou a Ucrânia porque a votação é feita por um júri, por um televoto, e o televoto massivamente votou caridosamente na Ucrânia. Este ano o público aprendeu, fartou-se da causa, já não votou na Ucrânia, portanto votou na Suécia. Este festival da Eurovisão é também uma forma de nós termos uma espécie de um nacionalismo misturado com um europeísmo. Brincadeiras à parte, eu não tenho dúvidas que provavelmente é neste ou eventos desportivos que nós ficamos a saber que existe o Azerbaijão, a Geórgia, a Arménia, e para esses países foi muito importante começar a participar no Festival da Eurovisão, para começar a também ser conhecidos e a ser integrados em sentir-se parte do mundo ocidental. Nos anos 90 a Jugoslávia dividiu-se e foi muito complicado para as repúblicas da Jugoslávia entrarem na Eurovisão, mas depois conseguiram entrar. Só por curiosidade, a Bósnia não participa porque tem uma dívida descomunal à Eurovisão que nunca conseguirá pagar e não participa. Mas voltamos à Ucrânia, que ganhou no ano passado com a simpatia do público. O Sr. Zelensky queria organizar a Eurovisão este ano em Kiev, ou em Kharkiv, ou onde quer que fosse. No entanto, a Eurovisão é uma organização internacional, mas o festival é gerido por uma equipa de profissionais alemães e suecos que disseram ao Sr. Zelensky: isto é um programa de televisão, não vamos fazer assim tanta política quanto isso, e portanto não vamos fazer na Ucrânia, vamos organizar no Reino Unido, que ficou em segundo lugar, e era a BBC a dar garantias de qualidade. Só que este ano o Sr. Zelensky queria outra coisa, queria fazer um discurso ao mundo durante o Festival da Eurovisão. E a BBC não foi na cantiga, e portanto ele não pôde fazer o discurso ao mundo que queria, e não houve componente política assumida durante o Festival da Eurovisão. Por curiosidade, no ano passado, vou-vos lançar até uma pergunta, no ano passado a Eurovisão teve essa votação massiva, os participantes votaram de forma massiva na Ucrânia. No entanto, houve um país, eu recordo que a Rússia não participou, foi impedida por razões de segurança. A Eurovisão achou que iria dar muita confusão e era melhor a Rússia ficar um bocadinho de fora nesse ano. Mas o país que menos votou na Ucrânia, não sei se vocês fazem ideia qual foi. O Diogo acho que sabe, que eu acho que já lhe disse a ele, mas a Carlos ou o Gonçalo, se tem um palpite, qual dos países da Europa menos votou na solidariedade ucraniana? Não. Gonçalo, tens alguma dica? Eu diria talvez a Hungria, talvez, não? Não, mas é um bom palpite, não só porque a Hungria não participou no ano passado, porque o senhor Orbán considera que é um evento demasiado gay. Foi a Sérvia, o eterno aliado russo que menos votou na Ucrânia. Não só no júri, mas no televoto, ou seja, o próprio público sérvio, não se comoveu em especial com a invasão à Ucrânia, portanto não votou, não lhes deu os 12 pontos habituais, deu-lhes 7, o que é muito pouco para um tipo de comoção deste género. E, portanto, é curioso ver como um evento que é suposto ser apenas um programa de entretenimento acaba por misturar as dinâmicas europeias e mundiais vigentes na altura.
que nada tem a ver com música. Zé Carlos, isto não tem nada a ver com música, é um programa de entretenimento nos quais a música faz parte. Mas tem a ver com pessoas, estás aí a falar em votos e são pessoas que votam e é natural que haja aqui esta confusão. Eu só, antes de passar para o Gonçalo e para o Diogo, eu queria te fazer a pergunta de se desconfias, porque tu foste falando, mas eu acabei por não perceber se eventualmente possas desconfiar um pouquinho que isto seja também muito político, que haja política nestas eleições e nestes movimentos na Eurovisão. A política influencia, mas não diretamente as votações, ou seja, no ano passado, em 2022, houve ali padrões irregulares de votos que foram eliminados, júris que combinaram votos, isso foi notícia na altura, mas repara, eram os júris do Azerbaijão, Montenegro, Polónia, São Marino, ou seja, países que não tinham propriamente um alinhamento político, eram só ali uns amigos que disseram, vamos trocar votos. Só que depois o algoritmo foi detectado e esses votos foram eliminados. Agora, se me perguntas se o momento político atual da Europa vai condicionando os resultados, eu respondo sim, mas indiretamente. Ou seja... Sim, é natural que as pessoas... E estás a falar das pessoas, não é? E o público acaba por ser influenciado. Nos idos de 90, é natural. Quando caiu o Muro de Berlim, em 89, sim, claro. No ano seguinte, em 1990, ganha uma canção italiana que apelava à União Europeia. Portanto, basicamente, dizia todos juntos em 1992, era um propósito europeu. Portanto, nesse sentido, sim. Agora, essas teorias da conspiração de que as votações podem ser controladas ou manipuladas politicamente, não existem. Mas agora que me perguntas isso, posso-te revelar que participei cá no Festival RTP da Canção, no ano em que os Homens da Luta venceram, e quando os Homens da Luta venceram, eu ouvi um telefonema colérico de José Sócrates para o diretor da RTP que estava ao meu lado. Eu estava colérico e a perguntar que merda é esta. Ele não se estava a cagar, estava a dizer que merda é esta. Que porcaria é esta? O que é que vocês foram fazer? Tratem de corrigir essa porcaria rapidamente. Eu ouvi o Sr. José Sócrates a dizer isto. Uau. Só que não dava, o senhor já tinha sido escolhido e, portanto, aquilo não se pode cancelar assim. Mas de vez em quando há... E também devo dizer que eu, como participei em 2 anos, um representando o Portugal de Sócrates e outro representando o Portugal de Passos Coelho, apesar de eu politicamente simpatizar mais com Passos Coelho, no ano em que fui representar José Sócrates não faltava dinheiro. Portanto, não faltava dinheiro para promoção, não faltava... A delegação portuguesa ficou no melhor hotel, coisas assim. Quando foi com Passos Coelho, nós contávamos tostões, não havia viagens pagas para ninguém, era uma tristeza. Portanto, nesse sentido, o Sócrates foi bom para mim, porque eu fiquei num bom hotel em Belgrado. Foi assim. E foi assim que ele... E acho que vai ser dessa forma que ele vai chegar a presidente. Olha, esta é uma boa deixa para eu passar para o Gonçalo, porque o Gonçalo gosta de música mais roqueira, mais pesada, mais hard rock. Tu consegues, Gonçalo, seguir um festival da Eurovisão? Eu há bocado perguntei e desculpa, Gonçalo, porque eu perguntei ao Carlos se ele... Eu sei que fiz assim a pergunta subliminar, no fim, baixinho. Achas que vai haver um festival na Ucrânia? Achas possível haver um festival na Ucrânia, Carlos? Antes de passar ao Gonçalo. Tão cedo não. Tão cedo não pode. Por muito que os ucranianos quisessem, não pode. Não é possível. E então, e a ti, Gonçalo, antes tu consegues... Primeira pergunta, consegues seguir um festival da Eurovisão? E depois, segunda pergunta, achas possível, tão cedo, haver um festival na Rússia? Na Ucrânia, eu vou fazer já uma inversão... na Rússia. A ti é na Rússia, que eu quero saber. Da Rússia. Eu faço já uma inversão às respostas e respondo à segunda questão dizendo I don't care. Não me aquece nem me arrefece, tenho pouco interesse. Exato. Portanto... Who cares? Não faz muita confusão. Em relação às bandas mais pesadas, de vez em quando aparecem umas quantas. Eu lembro-me que os Lordi ganharam em 2006. Afinal segues pela Finlândia. Uau. E depois os Lordi na altura foram famosos. Os Lordi na altura tornaram-se virais, como alguém se foram famosos. E eu agora senti-me aqui num buraco. Eu hoje realmente estou, além de gaguejar imenso com palavras, quem são estes Lordi? Não faço a mínima ideia. Eles são muito peliculares. Slipknot da Eurovisão.
E no ano seguinte, julgo que foi a Finlândia também, foram os Apocalíptica que foram representar a Finlândia. Estes não ganharam, mas é uma banda muito interessante. Eles são um grupo de violinistas e tocam com este tipo de instrumentos, música mais pesada. É muito, muito interessante. Mas não, eu não vejo, não gosto e sou um bocado anti, precisamente pelas razões que o Carlos, pelas razões inversas, acho que o Carlos invocou aqui. Eu, como vocês sabem, gosto de política, gasto muito tempo da minha vida a ler e estudar política, mais até do que devia, mas aborrece-me imenso, mas aborrece-me de forma passional que tudo se tenha tornado político, que tudo seja política, tudo. Os filmes são políticos, os desenhos animados são políticos, os videojogos, as marcas de cerveja, tudo se tornou político e isso aborrece-me, porque às vezes só queria ver um filme sossegado, sem mensagens subliminares, sem escolhas de casting manhosas, e tornou-se impossível porque quem fez o filme acha que aquele é o espaço para nos dar lições de justiça social ou direitos ABC ou o que quer que seja. E é precisamente por isso que eu não gosto do Festival da Canção, porque tende a ser um evento político, muitas vezes mascara-se de arte, em que a meritocracia é relegada para um segundo plano. O Carlos mencionou entretenimento. Eu entendo isso, mas ainda ainda finge ser um espetáculo de arte e muitas vezes eu calculo que seja frustrante para os artistas que vão lá, os verdadeiros artistas, aqueles que metem esforço naquilo que fazem. E a situação do ano passado da Ucrânia é um bom exemplo disso, em que com certeza existiram bandas, músicos que deram muito de si para estar lá e que mereciam ter ganho e que perderam, não conseguiram vencer porque não nasceram no sítio certo e não porque não estiveram bem ou porque a música não era boa. E isso dá-me pouco interesse. Eu gosto de meritocracia, mesmo que não goste da música, mesmo que não aprecie a música, entendo que um espetáculo deve premiar os melhores e não fazer escolhas políticas, ou por esse motivo interessa-me pouco e gosto pouco e não pretendo dar muita atenção, mas gostei imenso de termos trazido este tema porque é menos uma ocasião que estamos sempre a bater nas mesmas. Eu dizia há bocado isso ao Carlos em off, que nós temos alguma tendência a falar nos tópicos mais importantes, mas há coisas que são também importantes e que é bom debatermos aqui. Portanto, é muito bom que tenhamos o tema da Eurovisão e agora passo para o especialista no assunto, que é o Diogo. Não, peraí, antes de passarmos ao especialista do assunto, deixa-me perguntar-te a ti, e homens de barba a cantar? Pois é um bocado isso, mas isso é precisamente o que eu me estava a referir. Exato. Se liga a televisão para ver um filme, para ver um festival de música, para ver o que quer que seja, eu não quero estar a levar com mensagens políticas. Eu não quero ouvir o Tucker Carlson a cantar, eu não quero ouvir estes gajos a falar de política. Cada um fica na sua área e pronto, e está assim arrumado. Ok. Atenção, a Conchita remonta a tempos pré-tsunami woke, portanto, aos primórdios, pelo menos, né? Ok. Está bem, Diogo, então aproveito para isso a Tatu já gostava mais, estás a ver? A Tatu é diferente. Eu tenho um disco em casa da Tatu, atenção. Ricardo, estás a ver qual é a magia da Eurovisão? É que odiando ou gostando toda a gente vê, porque o Gonçalo não via, mas pelos vistos sabe mais da Eurovisão. É verdade, eu estou a ser... Conhece tudo. As Tatu eram bem fixes. E eu, se fosse para promover o direito LGBT, usava sempre a Tatu como imagem de marca. Mas as Tatu vieram do Eurofestival? Também foram. Não, elas foram lá, mas ficaram em terceiro lugar. Eu sei que tenho um disco em casa. Para mim tinha um ganho. Pois, ok. Ok. Avancemos então, Diogo, e a ti, então, o homem que entende mesmo aqui do assunto. Isso. A ti queria-te só perguntar até que ponto é que tu achas que um programa televisivo destes pode fazer por uma maior unificação da Europa, para não usar outros termos? Já passou. Essa ideia de unificação da Europa é muito antiga, não é viável. E em relação à Eurovisão, eu gostei. E quando especialista tenho que me esmerar na minha posição. Eu gostei quando o Salvador ganhou,
sobretudo porque foi interessante ver num espetáculo que é baseado muito em pirotecnia, em showmanship, em decotes brutais, tenha sido um panãozinho sozinho num palco, só ele e a sua vozinha. Não achas que foi por pena? Não, acho que foi interessante e acho que tenha... O homem na altura ia morrer sem coração, portanto... Mas já se sabia na altura, eu acho que foi posterior, não foi posterior? Não, ele na altura já tinha esse problema. Ele já era doente do coração? Já, ele estava à espera de um coração para transplante e, portanto, eu acho que terá sido por pena. Digo eu, estou-te a perguntar, não sei. Não, acredito, até porque conseguimos ver pelo exemplo do ano passado, que quer dizer, qual é a probabilidade da Ucrânia ter apresentado o melhor número no ano em que está a ser bombardeado. Só se foi inspirado pela dor da guerra, não é? É uma música inspirada. Há bocado nós estamos a falar até agora de bandas e de artistas que surgiram na Eurovisão e recentemente ganhou também a Itália com uma banda muito jeitosa, os Måneskin, são uma banda muito boa e recomendo ouvirem as músicas deles porque são de facto, e até para o Gonçalo que gosta de música pesada, não é a coisa mais pesada do mundo, mas é boa música, genuinamente. E agora, de resto, claro que eu olho para aquilo, vejo um freak show e inevitavelmente, como tudo o que é um evento europeu é politicamente motivado e politicamente inquinado. Aliás, a mais recente evolução dessa tendência crescente de politizar tudo o que é entretenimento esteve precisamente em politizar o desporto, que sempre foi uma área que sempre teve o condão de se manter afastado destas histerias internacionais temporárias, porque são sempre temporárias. E eu não sei se vocês sabem disso, por exemplo, no ténis, e está a decorrer neste momento um grande slam, o Roland Garros, porventura o mais famoso, em que as jogadoras e os jogadores russos e bielorrussos não podem apresentar a bandeira. É possível dizer em comentário e em título informativo que eles são russos e bielorrussos, mas a informação gráfica da bandeira não aparece, por questões puramente políticas. Naturalmente que a Ucrânia aparece e depois entra toda a narrativa do eu sei quem invadiu, é outra conversa, mas a politização do entretenimento, mais do que o wokeismo, porque a politização leva inevitavelmente ao wokeismo, porque o wokeismo é uma religião, é um movimento religioso, espiritual quase, que não admite dissidência e, portanto, politização hoje em dia significa o wokeismo, mas a politização do entretenimento é algo absolutamente não só preocupante, como desvirtua a forma como nós em sociedade sempre soubemos separar os assuntos e hoje em dia não sabemos. E quando nós falamos em polarização, e já falamos neste programa em mais do que uma vez, polarização é incentivada pelo bombardeamento constante com política, porque todos nós recordamos com saudades os tempos em que era possível conviver com pessoas que discordavam de nós politicamente em tudo, e hoje em dia é progressivamente mais difícil fazê-lo, e muito é resultado desta, como o Gonçalo falava, politização de tudo o que é entretenimento e de cada segundo da nossa vida. Muito bem. Eu aproveito a deixa e vou avançar para o quarto tema, que é o segundo tema internacional, e és tu, Diogo, continuas com a palavra. Tem 44 anos, não és tu, viveu quase toda a sua vida na política, lançou a campanha no Twitter com a ajuda do Elon Musk e é, até agora, o único candidato com a possibilidade de fazer frente a Joe Biden e a Donald Trump na corrida à Casa Branca. Estou a falar de Ron DeSantis e só me lembra esta pergunta para ti, Diogo, o que é que tu vais escolher? O Make America Great Again ou o Great American Comeback? Não, felizmente não tenho que escolher, felizmente posso-me sentar na minha cadeira com as minhas pipocas do costume e apreciar o espetáculo como eu gosto de fazer, mas a candidatura de Ron DeSantis, como anunciaste bem, a mim divide-me de certa maneira, e não tanto por causa do Trump. Nós durante a fraudemia foi difícil encontrar, ou impossível encontrar, na política europeia, políticos que se opusessem à ditadura sanitária. Houve alguns, mas nenhuns e quase sem voz. Em Portugal ninguém se opôs. E neste contexto,
de absoluta unanimidade em torno da ditadura, eis que surge, num Estado importante americano, um político que, verbalmente e sem subterfúgios, se opôs-se à obrigatoriedade do uso de máscara, proibiu a segregação de não vacinados na Flórida e que até posteriormente falou abertamente de querer investigar as reações adversas à injeção. E neste contexto é difícil para alguém como eu, que passou verdadeiras frustrações na fraudemia, frustrações não tanto por me sentir vítima, mas por sentir que estava a dizer o óbvio e ninguém queria ouvir. E é difícil neste contexto de frustração não simpatizar e não olhar com bons olhos para a possibilidade deste político com estas ideias e sobretudo que aparenta ter princípios nos quais se baseia, ou nos quais baseia as suas ações, para substituir, ainda para mais, um tipo que é um paciente geriátrico, é um androide avariado. E, portanto, Ron DeSantis, como nós já falamos, e falamos disso com o Miguel Ganejo no último episódio, em relação ao Trump, é um homem que odeia as pessoas certas, por um lado, e é odiado pelas pessoas certas. Porque ele odeia a imprensa mainstream e odeia genuinamente a imprensa mainstream e a imprensa odeia-o a ele. E isto faz-me desde logo gostar dele. E o ódio dele à imprensa e à comunicação social mainstream, juntamente com a abertura do Twitter, que neste momento é a plataforma mais livre do mundo, mesmo eu não usando, faz todo o sentido que ele tenha escolhido o Twitter como plataforma para anunciar a candidatura. Tu não referiste isto, mas ele anunciou a sua candidatura pelo Twitter. E claro que o anúncio correu mal, houve dificuldades técnicas, foi um autêntico flop, mas pode ter marcado aqui a intenção, pode ter marcado aqui uma viragem essencial. Nós estamos a falar de uma candidatura muito relevante a nível mundial, que foi anunciada no espaço digital. Nós aqui nos Homens do Fraco já falamos várias vezes da existência destes dois universos que não se tocam, o universo da televisão mainstream e dos jornais, etc. E o universo do Twitter e dos memes e dos grupos subversivos do WhatsApp. E este pode ter sido um passo muito importante da transição, porque eu acho que a estratégia do DeSantis passa mesmo por aí, porque ele sabe que os órgãos do mainstream vão denegri-lo, vão enxovalhá-lo até à exaustão, mais até do que o Trump, se calhar, depois deste movimento, depois deste move que foi anunciado pelo Twitter, e ao fazer a transição para o Twitter também fazer uma transição da comunicação para lá e da informação para lá. E achei esse um move interessante. Até ia centrar mais na análise, porque quanto à candidatura nós vamos ter muito tempo para analisar, estamos a pensar em fazer programas especiais de análise das eleições americanas, mas como disse, a mim parece-me um homem de princípios, um homem pessoal e politicamente inteligente. Dito isto, estamos a falar de política americana, abrimos sempre aqui nos Homens do Fraco uma porta para a conspiração e para a possibilidade de ele ser uma completa fraude, porque nós sabemos que a política é um teatro de marionetas e como tal às vezes não é fácil perceber qual é a mão que está enfiada no cu da marioneta e o teatro de sombras não dá para assistir se apagar a luz. Portanto, vamos insistir neste tema, mas sempre com a ressalva de que tudo na política americana pode ser plantado por interesses superiores. Deixa-me, antes de avançar para o Gonçalo e para o Carlos, deixa-me perguntar-te, porque eu não acabei por não perceber se... Porque eu não sei qual é a dificuldade, já conhecemos o DeSantis, e ele tem provas dadas até agora. Tu próprias já enumeraste aí algumas. Qual é a dificuldade em escolher entre aqui? Porque o problema, antes de ele ir lutar contra o Sleepy Joe, ele tem que lutar contra o Trump. E aqui qual achas que será o problema entre ele e o Trump? O problema para os republicanos escolherem entre eles, qual é que... Não acho que o DeSantis vai sentir, eu creio, uma dificuldade grande na questão da empatia. E nós, há uns episódios atrás, não lembro em qual,
O Gonçalo falou da facilidade que o Trump tem em imiscuir-se com o povo e falar com o povo e relacionar-se com o povo, que é uma qualidade que ele tem genuína e que é de salutar, sobretudo, como o Gonçalo também referiu, vindo de alguém que vem de boas famílias, etc. Portanto, mas é uma pessoa que se relaciona com muita facilidade e com muita propriedade com o povo, com o trabalhador comum. O DeSantis é um bocado autista, o DeSantis não tem grandes capacidades de relacionamento pessoal. Eu acho que já o tinha dito neste programa, que eu acho que ele está no espectro, em certa medida. E foi por isso que teve a coragem e a integridade de se opor à ditadura sanitária. Era algo que não fazia sentido na altura para ele e que ele de certeza que teve assessores a dizerem-lhe: Ron, se calhar o melhor, eu sei que não concordas, mas as sondagens dizem-nos que tal. Ele diz: não vamos usar máscara. Ponto final. E eu acho que isso é derivado de um autismo que é positivo, porque permite-lhe bater o pé e assumir aquilo que ele acha que está certo, mas que é negativo porque na luta política com Donald Trump ele tem tudo a perder. Donald Trump é um animal político e, sobretudo, no relacionamento com as pessoas e na comunicação, dá 1000-0 ao DeSantis, nem sequer jogam no mesmo campeonato. Ele terá nacionalmente esta dificuldade. Se me perguntarem descontextualizamente se ele descontextualmente quem é que eu preferia como presidente, eu elegia DeSantis como presidente à frente de Trump. Se ele tem hipóteses na luta, não me parece, mas é de salutar a candidatura, com a ressalva que deixo sempre. Muito bem, Gonçalo, para ti, antes, eu sei que tu vais querer falar do teu país, onde vives agora, mas já vamos lá. Antes, deixa-me perguntar-te em relação a este tema, porque há suspeita-se que este senhor pode vir a substituir o Joe Biden ao comando da América e acabar com o domínio de Trump do lado republicano. Só que eu acho que, ao contrário do que o Diogo acabou agora de dizer, eu acho que nos Estados Unidos não há assim tantas certezas como isto. O aparente apoio do Elon Musk poderá fazer a diferença? Achas que pode fazer essa diferença? O apoio do Musk é importante, não só porque é uma pessoa que tem muita influência e recursos, mas principalmente porque é alguém que pode garantir que desta vez o Twitter não vai estar a trabalhar contra os republicanos, o que aconteceu no passado, sim. Que, como sabemos, o Twitter foi um instrumento ao serviço da campanha de Joe Biden. O meu receio aqui é que o Twitter não chega, e DeSantis tem uma missão particularmente difícil, que eu não invejo todo, por várias razões. A primeira é que antes de chegar a Biden tem que vencer Trump. Eu até acho que será mais fácil para DeSantis vencer Biden do que numa eleição presidencial, do que vencer agora as primárias republicanas contra Trump. Porque Trump é, como mencionou o Diogo, muito popular entre os republicanos e é um adversário difícil, porque não tem regras, ele ataca de qualquer maneira e como lhe apetece, mas também por DeSantis tem o sistema contra ele. Eu já o disse aqui várias vezes, os democratas querem Trump nomeado, eles querem Trump, na minha modesta opinião, querem que Trump concorra contra Biden, eles acreditam, se calhar estão enganados, mas eles acreditam que Biden tem mais hipóteses contra Trump do que teria contra DeSantis e estão dispostos a minar o caminho a DeSantis para isso, numa campanha suja que até já começou, as mentiras que se têm dito sobre DeSantis, sobre a sua esposa, sobre a gestão da Flórida, inventaram coisas como a Don't Say Gay Bill, entre outras. Eu vejo a esquerda agora a apoiar a campanha da Disney, que é uma coisa engraçadíssima, mas que não vamos ter tempo para falar aqui, e é uma clara tentativa de ingerência com um objetivo claro. Mas por tudo isto, DeSantis tem que fazer uma campanha imaculada e começou já mal, porque devia ter feito o anúncio da campanha na Fox News e não no Twitter. Eu entendo o fascínio do Twitter, mas a verdade é que os eleitores do Partido Republicano não estão só no Twitter, ou a maioria não estará lá. E esta apresentação que ele fez no Twitter foi numa feature experimental que não correu bem. Mas muita gente disse, aquilo não correu bem e foi o problema. Eu acho que o problema foi mesmo ter feito ali, porque mesmo que tivesse funcionado como devia, o Twitter Spaces só permite áudio, portanto, o anúncio de uma campanha presidencial apenas em áudio, em 2023 ele devia ter usado VR, uma tecnologia nova, não fazer o anúncio como se fosse uma campanha de 1960.
E eu digo isto com pena, porque eu tenho muita simpatia por DeSantis, embora a campanha ainda literalmente tenha começado, ainda haja muita coisa para acontecer. Eu acho que o DeSantis fez um trabalho extraordinário como governador. Pegou num estado que era purple e agora é um estado, um red state, um estado claramente republicano. A sua luta contra as chamadas causas woke tem sido fenomenal, é um exemplo até para os políticos europeus, mas isso não chega para ser eleito presidente. E eu tenho seguido as entrevistas que ele deu após a sua candidatura, as mais recentes, e há certos temas que ele não se está a dar bem. E há pouco perguntavas ao Diogo se ele sabia quem é que ele apoiava. Eu entendo que as pessoas não saibam quem é que devem apoiar, porque ok, o DeSantis é contra as causas woke, foi contra as máscaras, mas o que é que nós sabemos para além disso? Sabemos muito pouco. Nestas duas entrevistas perguntaram-lhe qual é a posição que ele tem face à guerra na Ucrânia e o potencial conflito da China. E a resposta que ele deu às duas foi que ia acabar com a influência woke nas Forças Armadas. Ok, mas isso não responde a nada, não é? Ele não quer responder à questão por ser um assunto que divide o seu eleitorado, mas por norma quem fica no meio do muro leva pedradas dos dois lados, não é? E ele não pode andar a fugir a questões essenciais sobre a política externa. E por falar em política externa, se me deres a licença, eu só queria dar aqui uma nota. Sim, faz favor. Então, eu sei que tu queres falar sobre o teu país, não é? Sim, isto apareceu já depois de termos combinado os temas, e é uma nota muito, muito rápida antes de passar ao Carlos, que é o anúncio da recessão técnica da Alemanha. A Alemanha, depois de se ter tornado um dos estados mais covideiros da Europa, com confinamentos e restrições que duraram anos, a bem da verdade só acabaram este ano, a Alemanha decidiu cortar com o seu principal abastecedor de energia, por razões que nós também já aqui debatemos, e isso teve um efeito que qualquer pessoa podia prever, que é uma inflação monstruosa, empresas a abandonarem o país, e agora o anúncio oficial da recessão técnica. Este tipo de anúncios valem o que valem, mas o efeito imediato é a diminuição da confiança e retração do investimento das pessoas e principalmente das empresas. Qual é o efeito que isto tem para Portugal? A Alemanha é o terceiro maior importador português. A economia alemã é responsável por milhares de empregos criados em Portugal, e qualquer espirro em Berlim é um ciclone em Lisboa. Não se fala muito nisto, eu não vejo a comunicação social a dedicar-lhe o tempo ou a análise que merecia, mas vêm tempos muito difíceis, por isso o meu conselho, se me concedem a ousadia de dar conselhos, é protejam-se, ponham o cinto, atenção aos créditos, poupem se possível, reduzam a taxa de esforço, porque vem qualquer coisa séria a caminho, e vai ser difícil estarmos preparados, mas pelo menos podemos tentar antever na medida do possível, e é isso. E é com isto que me despeço e passo a bola ao Carlos. Eu preferia que tivesse ficado calado, porque era muito melhor falarmos do DeSantis e da mulher do DeSantis. Exatamente. Nós temos o consolo dos pobres, pá. Mas pior que não fica, é o tiririca, é a lógica tiririca. Mesmo. Avancemos então, e para fechar a porta vamos pedir ao nosso convidado para afichar no teu comentário, Carlos, e exatamente porque falei também da senhora DeSantis, eu queria te perguntar a ti, para fechar em grande o episódio de hoje, porque nos Estados Unidos há muito quem diga que a Casey DeSantis, uma ex-apresentadora de televisão, é o maior trunfo do Ron DeSantis. Eu faço a estes três possíveis candidatos a presidente, o DeSantis, o Biden e o Trump, quem é que tu achas que tem o maior trunfo? O Biden tem uma professora de inglês, a Jill. O Trump tem uma ex-modelo eslovena, a Melania. E o DeSantis tem a apresentadora de TV, que ainda falei agora. Portanto, quem é que tu achas que tem o maior trunfo? Ora, se isto fosse ainda, como no tema passado, em termos de votação de festival, andava aos 12 pontos ao Sr. DeSantis. Ao DeSantis, curiosamente, sim. Eu não tenho nem de longe nem de perto o vosso conhecimento e, confesso, o vosso interesse pela política americana. O meu interesse pelo espetáculo fica-se mais pelo Festival da Eurovisão do que pelo espetáculo da política americana, mas precisamente pela política espetáculo, que é,
Não digo isto com pena, nem menorizando, é o que é um país continental, portanto a política também tem que ser grandiosa. Eu muito sinceramente, parece-me que temos aqui também uma coisa transposta dos espetáculos de televisão e que eu aprendi quando estive no Festival da Eurovisão com produtores de televisão, que é para um programa de entretenimento funcionar, só há uma coisa que é melhor do que um favorito ganhar, é um favorito perder. Isso gera muito mais emoção. E, portanto, eu aposto as minhas fichas no Sr. DeSantis. Porquê? Porque a leitura que eu faço é um bocadinho similar a Hillary Clinton e Barack Obama em 2008. Hillary Clinton ia ser nomeada democrata em léguas. E o Sr. Obama, tal como o Sr. DeSantis neste momento, não tinham nada a perder. E, portanto, neste momento, o Sr. DeSantis não tem nada a perder. O Sr. Trump, se perder esta nomeação, acabou politicamente. É a leitura que eu faço. Enquanto que o Sr. DeSantis ficar no honroso segundo lugar, poderá ter a nomeação republicana. O DeSantis tem menos 40 anos, não é? Sim, precisamente por isso. Nós também não podemos criticar apenas o idadismo do Sr. Biden, porque o Trump pode ter menos uns anos, mas também daqui a 4 anos a idade também lhe vai pesar. Eu acho muito sinceramente que aquilo que vocês também foram apontando ao Sr. DeSantis como pequenas falhas de comunicação, de estar mais no Twitter do que propriamente no eleitorado, podem até ser uma vantagem para ele, porque os eleitores republicanos ainda têm meses para pensar quem é que efetivamente querem que ganhe o país. E tal como os democratas em 2008, eles não se apaixonaram por Obama, eles começaram a dar-se conta que Hillary Clinton se calhar não era assim tão boa. E então foram vendo que Barack Obama funcionava bem melhor fora do Partido Democrata e, portanto, foram dando o seu apoio a Barack Obama, que foi em crescendo. Porque quando começou, o Sr. Barack Obama era apenas mais um dos nomeados. E, portanto, eu diria que o Sr. DeSantis, na campanha para a nomeação republicana, só tem um caminho que é subir, enquanto que o Sr. Trump poderá perder todos os dias. Não digo por demérito dele, mas simplesmente porque pode não parecer um produto tão apelativo aos próprios eleitores republicanos que poderão querer uma vitória surpreendente e não ir experimentar segunda vez, ou no caso seria a terceira vez, o Sr. Trump nas urnas. Portanto, acho que aquilo que vocês estão a alertar, provavelmente na América alguém está a alertar, e por isso os meus 12 pontos vão para o Sr. DeSantis, que eu, daquilo que vou conhecendo, também se me figura como uma figura simpática, se calhar no espectro, como diz o Diogo, no sítio certo, no caso da pandemia, e portanto, mas por outro lado também não tem os quiproquós pessoais e imbróglios que o Sr. Trump vai acabando por ter e que eu presumo que possam cansar uma pequena porção do eleitorado republicano que agora já só quer ganhar e já quer ganhar mais do que quer Trump. Muito bem. Tu resumiste, era isso, e é por isso que eu sou só moderador, porque até que enfim um comentador resumiu aquilo que eu pensava, é exatamente isto que eu penso, mas eu não consegui verbalizar, portanto, e olha, nem dou, não, Diogo, nem tu nem o Gonçalo, não dizem mais nada, vamos fechar já aqui o episódio, porque isto, para resumir, para resumir aquilo que eu, também é esta a minha opinião. Eu estou a brincar, obviamente, portanto, Diogo, Gonçalo, mais alguma coisa para dizer? Fechamos já o episódio, como é que... Ok, meus amigos, então chegamos ao fim deste episódio. Muito obrigado ao Carlos Coelho pela sua visita aos Homens do Frac. Muito obrigado. Foi excelente. Grande episódio este. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. E já agora, não custa nada, se ainda não subscreveu onde nos está a ouvir, seja numa plataforma de podcast, no YouTube ou no Rumble, façam. Para si é só um clique, para nós é uma cobrança pelo direito de opinião e pela liberdade de expressão e o mimo, nós adoramos miminhos. E se quiserem deixar uma sugestão, opinião ou mesmo uma questão, façam também nas plataformas onde nos está a ouvir, ou no Facebook, no Instagram, no Twitter ou até no TikTok. Nós vamos gravar uns episódios só com as questões que nos quiserem colocar, lá para agosto, e já temos algumas, por isso participem connosco, podem aceder facilmente a todas as plataformas através do link www.homensdofrac.com. Há lá muito mais para vocês se entreterem. Nós, entretanto, voltamos para a semana com uma grande surpresa. Apareçam, ficam por aí.
Até lá, boa semana para todos. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado a vocês. Um grande Até para a semana. Beijinhos.